Continuação do vídeo anterior, a gente acabou tendo algumas interrupções, alguns problemas técnicos, e a gente vai dar continuidade. É o seguinte, como no primeiro vídeo eu tinha mencionado, a gente tem uma opção, a primeira opção, de resolver aquela questão. Só que, tipo, dentro da matemática não existe somente um caminho para resolver tal problema. A gente pode ter mais de um caminho. Aquele caminho meio que foi um arranjo técnico, uma gambiarra, por assim dizer, que eu utilizei para resolver aquela questão. Como seria essa forma de resolver essa questão? A gente tem o seguinte, a gente tem a letra N, que representa o valor das parcelas, que é um valor a ser descoberto, ou seja, um número fixo que a gente precisa descobrir, ou uma variável, que é representado pela letra N. E a gente vai fazer um parênteses, abrir um parênteses, e dentro desse primeiro parênteses, nós iremos colocar a letra N e somamos com 6. Por que 6? Porque 6 seria um valor de parcelas adicionais na segunda opção de compra. Então a gente fecha parênteses e ficamos com N mais 6. E nós vamos multiplicar. Multiplicar pelo quê? Pelo segundo parênteses. E o que está dentro desse segundo parênteses seria basicamente 60 mil, que seria o valor do carro total, sobre N. N seria o valor das parcelas a ser descoberto. Depois a gente subtrai por menos 500. 500 seria o desconto que seria dado para o cliente na segunda opção de compra. Então a gente fica assim, com N mais 6, fecha parênteses, multiplicado por 60 mil sobre N menos 500, fecha parênteses. Então são dois parênteses. E como podemos resolver essa equação? Bom, é o seguinte, agora eu gostaria de falar sobre propriedade distributiva. O que seria a propriedade distributiva para resolver essa questão aqui? Talvez você saiba, talvez você não saiba. Se você não saiba o que seja propriedade distributiva, eu vou te dar um exemplo. Se você gostar de futebol, você já viu uma partida de futebol. No início do jogo, os jogadores, quando eles acabam se cumprimentando depois do hino nacional. Eles acabam se cumprimentando e aquilo está acontecendo uma propriedade distributiva. Como assim? Cada jogador de um time cumprimenta cada jogador de outro time. Ou seja, cada elemento cumprimenta cada elemento. Na propriedade distributiva ocorre a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem o primeiro parêntese, que é uma operação fechada. N não soma mais 6. Então a gente precisa multiplicar pelo segundo parêntese. Então a gente pega cada elemento do primeiro parêntese e multiplica por cada elemento do segundo parêntese. É como se cada elemento cumprimentasse cada elemento do segundo parêntese. Então a gente ficaria assim. A gente multiplica N por 60 mil sobre N. E a gente multiplica N sobre menos 500. E depois a gente soma com 6 vezes 60 mil sobre N e 6 vezes menos 500. Como ficaria? N multiplicado por 60 mil sobre N. N com N, já que o N do 60 mil é denominador, é uma divisão, a gente cancela. A gente cancela N com N, então a gente fica somente com 60 mil. E a gente subtrai. A gente multiplica depois N menos 500 e ficaria menos 500N. E depois nós iremos somar. Vamos somar com 6 vezes 60 mil sobre N. Quanto é 6 vezes 6? É 36. Adicionamos os zeros, ficamos com 360 mil. Então ficaria 360 mil sobre N, certo? 6 vezes menos 500. 6 vezes 5, 30. A gente vai adicionar mais 2 zeros, ficaria 3 mil. Então 6 vezes menos 500, menos 3 mil. Então a equação ficaria assim. 60 mil menos 500N mais 360 mil sobre N menos 3 mil. Depois, podemos fazer o seguinte. Toda essa equação representa o valor do carro total, que é igual a 60 mil. Então a gente pode adicionar esse igual a 60 mil na equação também, não faz diferença. E como a gente faria agora? A gente tem uma equação aqui, a gente tem esses termos que eu mostrei para você. E agora a gente precisa calcular. A gente vai o quê? A gente vai multiplicar. Mas só que a gente não pode multiplicar 60 mil por 500N. Ou não pode subtrair, pois não são termos semelhantes. Então a gente precisa somente somar ou subtrair termos semelhantes. Como faríamos isso? Caso você não saiba o que é termo semelhante, vou te dar um pequeno exemplo. Termo semelhante seria tudo aquilo que... como eu posso explicar? Tudo aquilo que representa a mesma coisa. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender, imagina que você tem 5 maçãs e 7 bananas, no caso. Você pode dizer que você tem 12 frutas, mas você não pode dizer que você tem 12 maçãs nem 12 bananas, porque banana é diferente de maçãs, entende? Todos são frutas, mas não são a mesma fruta. Um outro exemplo que eu posso te dar para dizer que você tem, vamos dizer que você tem 10 reais e 10 dólares. Você não vai ter 20 reais e nem 20 dólares, somando tudo. Por quê? Porque dólares é diferente de reais. Consegue entender? Futuramente eu vou fazer um vídeo mais bem elaborado sobre isso, explicando melhor. Depois que nós entendemos o que é termos semelhantes, a gente continua a equação. A gente faz o que agora?
como a gente falou sobre termos semelhantes, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar os 60 mil e subtrair com os 3 mil, que são termos semelhantes, pois os dois são apenas números. Então, 60 subtraindo 3 mil no caso, ficamos com menos 57 mil. Depois nós continuamos a equação e adicionamos menos 500 n mais 360 mil sobre n igual a 60 mil no caso. Certo, agora a gente tem essa equação, como vocês podem ver na tela. Só que tem um porém, essa equação ainda está fechada. A gente não consegue multiplicar nem somar nada, porque também não são termos semelhantes. 57 mil é diferente de 500, n mais 360 mil sobre n igual a 60. Então o que a gente pode fazer aqui nós podemos pegar os 60 mil e fazer a mesma coisa com os termos semelhantes. Podemos pegar os 60 mil e subtrair com 57 mil, que ficaríamos com 3 mil. 3 mil, beleza? Menos 500n mais 360 mil sobre n, certo? Igual a zero. Por que igual a zero? Porque a gente pegou os 360 mil, os 60 mil que era o resultado, e adicionamos para o lado esquerdo da equação. E agora a gente faz o seguinte, nós temos 3 mil menos 500. Todos eles não são termos semelhantes. Então o que a gente pode fazer para descodificar essa equação, que ela está muito fechada? A gente pode multiplicar por n, pois a gente tem 360 mil sobre n, que é a divisão, então isso basicamente fecha a equação. Então a gente pega n e multiplica por cada elemento. N multiplicado por 3 mil, ficamos com menos 3 mil sobre n. A gente depois multiplica n multiplicado por 500, n, ficamos com menos 500n ao quadrado, porque n vezes n fica n ao quadrado, mais 360 mil, a gente tem n vezes 360 mil sobre n, cancelamos n com n, então ficamos com 360 mil. A partir de agora a gente fica com menos 3.000n, menos 500n ao quadrado, mais 360 mil. Ficamos com essa equação igual a zero. Agora eu fiquei pensando, cara, quando eu respondi essa questão, eu pensei, a gente está indo para um caminho muito longo, estamos perdendo muito tempo aqui. Então, o que basicamente eu fiz? A gente pode simplificar esses números. E eu pensei, se sim, qual número seria? Aí eu comecei a fazer umas simplificações ou multiplicações. E eu vi que todos eles podem ser divisíveis por 500. Ou por 5 ou por 50. Por exemplo, 3.000 a gente pode simplificar e botar por 30. Podemos simplificar por 5, que seria 6. 500 a gente pode simplificar por 500, que seria 1. Ou seja, e 360 mil a gente pode simplificar e ficar com 720, certo? É só colocar 3.060 dividido por, ou 3.600 dividido por 500, algo nesse tipo, e a gente fica com 720. Então a gente simplificando, a gente fica com o número, se a gente for simplificar tudo ou dividir tudo por 500, vamos ficar com 6n menos n ao quadrado mais 720 igual a zero. Certo? Como a gente chega ao resultado, galera? Olha, eu vou ser sincero com vocês. Como estou estudando matemática, eu ainda estou tendo algumas dificuldades. Mas eu preciso ter um pouco de perspicácia. Nem sempre eu vou saber a equação correta ou o resultado correto. Mas às vezes eu posso chutar. Mas para chutar tem que ter um pouco de, posso até dizer, um pouco de malandragem. Então o que eu fiz, galera? De todas essas alternativas, por exemplo, tem 720. Existe algum número que dá 720? Eu comecei a fazer umas multiplicações. Multipliquei 30 vezes 30, 26 vezes 30. E nenhum chegou. Até que eu fui multiplicar 24 por 30, que chegou ao resultado de 720. Então a gente tem 24 e 30. Eu fui ver nas alternativas e fui ver que a gente tinha duas alternativas. Uma que era 24, a outra que era 30. Eu fiquei entre essas duas opções. Como é que eu vou saber qual delas é a correta? Eu iria chutar, mas eu preciso ter um chute certo. Entende? Então o que eu fiz? Eu pensei o seguinte. A gente tem um valor que representa n, na primeira opção de compra. Na segunda opção de compra, a gente iria adicionar mais 6. Então, basicamente, eu peguei cada número e adicionei mais 6. Por exemplo, eu peguei 24 e adicionei mais 6, ficaria 30. Então, n poderia ser 24, representado por 24, mais 6 parcelas, ficaria 30. A gente tem essa opção que é a alternativa B. Aí eu peguei a alternativa número C, que é a alternativa de número 30, né? E adicionei mais 6, ficaria 36. A gente não tem essa alternativa. Então, n mais 6 não poderia ser 36, porque não há essa alternativa. N poderia ser 30, mas não tinha 36, entende? Nas alternativas. Então eu pensei, cara, é muito mais provável que seja a alternativa B, 24. De novo, eu meio que chutaria essa questão. Nem sempre a gente vai ter o resultado correto. Então, para a gente chutar, a gente tem que ter um pouco de malandragem, entende? Um pouco de perspicácia, entende? Aquele famoso jeitinho brasileiro. Então foi isso que eu fiz. E eu fui ver no final, a alternativa estava correta.
E é isso, galera. Eu vou começar a estudar mais, melhorar mais, vídeo por vídeo, questão por questão. E é isso. Esse vídeo, vamos ser sinceros, ainda não tá dos melhores, vamos aperfeiçoar muito mais. Mas é isso aí, galera. Paciência. Vamos junto.